E aí, salve rapaziada, tranquilidade? Seguinte, fazem alguns meses, né? Talvez até alguns anos que eu não apareço por aqui pra falar assim, mano, de frente pra câmera, pra trocar uma ideia. Hoje eu decidi gravar alguma coisa, mesmo sem ter, né, pensado no que falar, mas eu acho que chegou a hora, né? Eu desapareci por um tempo, não foi planejado, mas eu acho que eu sei por quê, tá? Vamos falar um pouquinho, vamos trocar uma ideia rápida? Tem um tempinho? Então, vem comigo. Então, se por um acaso você não me conhece, primeira vez que você tá colando aqui no canal, caiu de paraquedas. Então, sou o Denis Marques e eu sou fotógrafo, tá? Sou artista. E nos últimos anos eu venho mergulhando e, mano, vivendo várias experiências muito loucas. Por exemplo, mudança de país. Morei 27 anos da minha vida no Brasil, mal saí de São Paulo. E aí, com 28 anos, me deparei numa experiência muito louca de recomeçar do zero a minha vida em Los Angeles, na Califórnia, sem saber falar absolutamente nada de inglês. Imagina que louco. Depois disso, comecei a estudar sobre várias coisas. Achei que educação financeira ia ser a solução para os meus problemas, porque dinheiro, né, é, é a munição, né, aqui no planeta Terra para muitas coisas. E aí eu fui vendo rapidamente que a ideia do dinheiro, ela vem da energia. Enfim, não vou mergulhar muito, mas educação financeira me jogou para o desenvolvimento pessoal me jogou para autoconhecimento. O autoconhecimento já me abriu o campo da espiritualidade, a espiritualidade foi para um outro rumo e, mano, caraca, tanta coisa até chegar nesse momento. São quase 8 anos dessa experiência já. E aqui estou, né, mano? Trocando essa ideia com você. E eu sempre quis compartilhar os meus conhecimentos para ajudar outras pessoas, né? Para conectar com outros corações, para ter um impacto nessa terra de alguma forma. Só que chegou um momento da minha jornada que eu comecei a cansar, mano. Eu comecei a perceber que eu tava usando muita energia, tava dispersando muita energia, que eu precisava voltar para mim mesmo. E talvez tenha sido isso que me fez me afastar das redes sociais, me afastar da criação de conteúdo como eu gostava de fazer. E esse papo é sobre isso, né? Vamos continuar nessa saga, vem comigo. Aí na real, não foi a falta de ideia, tá ligado? Não foi a falta de conceito. Foi o excesso de tudo. Isso me gerou uma cobrança, um peso tão absurdo, meu, que no fim das contas foi isso que me travou. Acho que essa é a lição mais importante, né? Foi a lição mais valiosa que eu trago comigo, que eu hoje faço questão de registrar. Porque o meu hiato, a minha falta de vontade foi esse excesso de tudo. Querer fazer direito, querer fazer do jeito certo, querer fazer uma coisa grandiosa, falar certinho, explicar do jeito que... Enfim, isso tira o tesão, mano, tira a vontade de fazer, isso tira você do eixo, né? Que você começa a tentar ser alguém que você não é, sendo que a graça é fazer isso, falar o que tá no meu coração, fazer o que me dá vontade, entende? É. Isso é algo importante a ser dito, hein? Isso é algo importante a ser compartilhado. E aí, Denis Marques, tá viajando nas ideias? Do que você tá falando, mano? Tô falando de trabalho, de responsabilidade, que gera uma cobrança absurda dentro de mim, tá ligado? Eu tô falando disso, pô. Talvez você possa ter experimentado isso. Talvez você esteja experimentando isso também, né? Mas o ponto principal é o que você faz com isso?
Mano, isso daqui que você tá vendo agora é algo que eu tava evitando. Isso que? Isso que tá acontecendo agora, essa câmera apontada pra mim. É algo que não sai da minha cabeça, é algo que fica me atormentando por dentro, porque eu sei que é algo que eu quero fazer, mas sabe quando você fica fugindo dessa coisa? E hoje, né, depois de ter pensado bastante, depois de 2 dias em casa sozinho, você fica com você mesmo e não tem pra onde correr, né, mano? Por isso que é necessário um momento de solitude, por isso que é necessário um momento pra você olhar pra dentro, porque fazer isso daqui é algo que tá sendo libertador pra mim. Sinceramente é algo que é, eu tô sentindo conforme eu vou fazendo como uma válvula de escape. E você, mano, eu pergunto, qual que é a sua válvula de escape? Você tá aprendendo tudo dentro de você, você deixa esse negócio acumulado, né? Que nem eu tava fazendo, ou constantemente, diariamente, você alivia e faz o que o seu coração pede pra você fazer, que nem eu tô fazendo agora. Eu não sei para quem vai chegar esse vídeo, mas nesse ponto não interessa. Mas se você está assistindo isso daqui, que legal que a gente está se conectando numa realidade. Porque se não fosse algo que está na sua frequência, você já teria mudado de vídeo, já teria ido para outro canal, poderia estar assistindo outra coisa. Mas se você tá comigo, mano, que eu possa expressar verdadeiramente quem eu sou para que você se sinta provocado, para que você consiga de verdade aí da sua tela sentir essa energia, porque dificilmente você vai experimentar algo mais poderoso do que ser você mesmo. Ó, sem ideia muito cabeçuda, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo, que eu fiz quando eu decidi aparecer, mesmo sem ter roteiro, mesmo sem ter ideia, mesmo sem ter, né, o sentimento de que eu tô preparado para fazer isso, é o seguinte: todos nós temos uma voz na nossa cabeça falando pra gente não fazer, pra gente não avançar, pra gente não passar dos nossos limites. Mas você não é essa voz. Eu sei que eu não sou essa voz. E como que eu sei isso? Porque eu tô ouvindo essa voz que tá na minha cabeça. De alguma forma, eu consigo captar o que tá sendo dito. Essa mensagem, essa frequência. E se eu consigo captar essa frequência, isso quer dizer que, na verdade, eu sou quem tá ouvindo, não quem tá falando na minha cabeça. Ideia de louco, né? Mas assim, eu quero que você entenda, mano, que existe um ponto de disrupção. Existe um ponto de inflexão, onde você só vai poder alcançar aquilo que você quer quando você fizer algo que você nunca fez antes. É muito louco quando ir pro próximo level se torna fazer aquilo que você já vem fazendo ao longo dos anos, só que em outro nível, de outra maneira. Que ideia da hora, né? Boa, ou não também. Ó, se você me acompanhava, o que eu quero te falar é que eu tô de volta, tá? E se você tá chegando agora, na moral, eu acho que esse é um bom começo, né? Porque não é sobre perfeição, é sobre continuidade, né? É sobre persistir, é sobre consistência, né, mano? Então, já aproveito para pedir para você seguir aqui o canal, a gente, da próxima vez, continuar nessa saga. Demorou? Cadê o gatitinho? Gatinho. Esse aqui é o gatite. Ele nem liga se eu posto ou se não posto, né, gatinho? Não é verdade, gatinho? Tá nem aí, banado. Nem liga, né, gatinho? Você vai pegar eu não, né? Gato! Ó, eu sinceramente não sei o que esse canal vai se tornar. Mas eu não vou sumir mais que nem eu sumi da última vez, tá bom?
Esse é um primeiro passo de novo, né? Mais uma vez sendo dado. E se você tava esperando um momento perfeito, talvez esse seja o seu sinal, tá? Usa isso como algo de bom, como uma desculpa para você fazer o que tem que ser feito do seu lado aí, beleza? Satisfação tá falando com você, obrigado pelo seu tempo, por estar me ouvindo e te vejo na próxima, né? Caraca, não é muito louco como eu precisei estar sozinho para lembrar quem eu sou? Louco, né? É nóis. Até a próxima. Deixa aí nos comentários o que você achou e assim a gente segue. Valeu.